Deus é bom. Meus irmãos, que alegria estar aqui em Governador Valadares. Eu já encontrei muitos de vocês lá em Acuípe, e o amor, o carinho, a presença de... Eu vou para ali. A presença de Jesus em nós, que a Bíblia diz assim, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Nós temos uma identidade espiritual atestada pelo Espírito Santo. A gente reconhece um filho de Deus, um servo de Deus, né? E a gente tem mantido no coração um amor, um carinho muito grande por essa igreja. Tenho acompanhado assim à distância a história de vocês, e eu tenho uma impressão que Deus vai nos abençoar muito esses dias, né? Eu já tenho sido muito abençoado aqui na comunhão dos irmãos, na refeição junto. Só está faltando lugar aqui no meu intestino, porque eu não tive tempo de ter fome aqui nessa cidade ainda. É muita comida que esse povo come aqui, Senhor Jesus. Não dá tempo a gente ter fome, já tem um café, um lanche, uma refeição. É muita refeição. Graças a Deus, né? Na partir do pão, na comunhão, nas orações. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 5. Hoje de manhã, acordei cedinho, estava orando por vocês, e estava pensando nesse tempo aqui, e me dei conta que nos evangelhos tem uma fonte inesgotável de sabedoria, de graça, direção, estímulo, para que a gente viva bem. Essa palavra que está em Mateus 5, a palavra bem-aventurados, bem-aventurado significa muito feliz, mais que feliz, extremamente feliz. Então, quer ter um casamento feliz, quer ter uma vida feliz, quer ter uma vida boa, pare de sofrer, não precisa ir. Não precisa ir na Universal, não, né? A gente, com brincadeira e tudo, precisa entender que a qualidade de vida, a qualidade do casamento da gente tem a ver com alguns princípios que Jesus instruiu, Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Vamos começar passeando aqui por alguns. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso vale para um indivíduo, para um servo de Deus, isso vale para o marido, isso vale para a esposa, isso vale para os pais, isso vale para os sonhos da família. Você quer ser feliz no seu casamento? Coloque como um dos pilares do seu casamento a humildade. Então, marido, você é o cabeça da mulher. Mulher fecha o ouvido por aí só. Então, não se exalte para exercer o seu papel. Seja humilde. Até porque Jesus ensinou o segredo da liderança. Assim, aquele que quer ser o maior, seja o servo. Não é? Então, você foi constituído como cabeça da sua casa. Não para se exaltar sobre sua esposa, mas para servi-la. Seja humilde. E seu casamento vai ser feliz. Mas, esposa, você é a ajudadora, idônea. Você foi criada com muita capacidade para ajudar. Quando Deus criou logo Adão, foi a única coisa incompleta que Deus criou, foi Adão. Deus fez tudo e tudo era muito bom. Mas quando Deus criou Adão, ele imediatamente disse assim, não é bom que o homem esteja só. Foi a única coisa que trouxe de Deus a expressão não é bom. A única coisa da criação que não estava completa foi a criação de Adão. Então Deus criou Eva e disse que ela seria a que lhe completava, a sua ajudadora, idônea. Na minha cidade, a gente foi celebrar um casamento e meu companheiro, Beguinha, chegou para a mulher e disse assim, repita comigo as frases, eu prometo. Aí a mulherzinha, eu prometo, né? Que eu vou ser sua ajudadora, ela, que eu vou ser sua ajudadeira.
idônea. E ela, idona, essa parte ela gostou, né? Eu vou ser sua ajudadora idona. E sabe, tem mulheres que foram formadas pelo Senhor, com muitos dons, com uma capacidade incrível, porque qualquer elemento que falta nos neurônios do marido, Deus supriu nos da esposa. Então, eu sou péssimo em localização. Eu vim num lugar desse aqui, basta eu vir uma vez, nunca mais eu me acho. Mas minha esposa é um GPS ambulante. Então, aquilo que me falta, sobra nela. Porque Deus a criou para ser minha ajudadora. E ela só é minha ajudadora porque eu preciso de ajuda. E se eu preciso de ajuda, é porque eu sou incompetente para resolver sozinho algumas coisas. Então, maridos, tenham a humildade de reconhecer que vocês são incompletos e vocês precisam de ajuda. E esposas, naquilo que Deus lhes deu de dons, de talentos, de capacidades, de habilidades, não se ensoberbeçam e não façam desdém do marido por lhe faltar aquilo. Porque tem esposa que é extremamente organizada e se estressa com o marido que é desorganizado, em vez dela pensar assim, Deus me deu alta capacidade de organização para eu ajudar o meu marido, que ele é meu desorganizado. Mas tem mulher não, que fica irritada que o marido chega e ela, esse sapato que está fazendo aqui, essa sua gaveta de... mulheres, não se ensoberbeçam, não usem os dons e talentos de vocês para conflitar. Usem os talentos, as capacidades, as habilidades de vocês com humildade para ajudar, para servir. Cada um servindo, cada um com humildade. Quer um casamento bem-aventurado? Coloque como pilar a humildade. Tá bom o tom dessa conversa? Tá bom? Tá indo bem? Eu não estou puxando sardinha para a brasa de ninguém, né? Aí eu estou falando, o marido buscando a humildade, a esposa buscando a humildade, e o casal, enquanto constituintes dessa família, buscando humildade para casa, para a família, para os filhos. Formem filhos para a humildade. Tem pais que formam os filhos para a soberba, que formam os filhos para serem os melhores, que formam os filhos para ter tudo e às vezes passam por cima de princípios para dar o tudo ao filho, não consegue dizer um não ao filho. Só que quando os pais nunca dizem não ao filho, um dia a vida dará não, porque a vida é cheia de não. A vida é cheia de portas fechadas. E às vezes o filho criado sem um não, quando a porta é fechada, uma das primeiras portas que fecha às vezes é a porta da faculdade. O menino não passa no vestibular. A vida toda ele teve tudo o que queria. Agora ele quer entrar na faculdade e não tem uma vaga para ele. E às vezes a frustração é tão grande que ele não sabe o que fazer com aquilo. Formem os filhos para a humildade. Formem os filhos para honrarem os mais velhos. Formem os filhos para respeitarem os outros. Formem os irmãos para servirem um ao outro. A humildade precisa ser pilar de uma casa que quer ser bem-aventurada, de um casamento que quer ser bem-aventurado. E esse humilde, a palavra humilde, não tem a ver com o caráter, essa palavra humilde aí, não tem a ver assim com uma atitude. Essa palavra humilde, originalmente, ela significa miserável. É no sentido da gente reconhecer que a gente é miserável de verdade. Que não são os bens que a gente tem que nos dá nada, porque todos os bens que eu angariei, que eu juntei, que eu ganhei, eles pertencem a Deus, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele contém. E o profissional mais mentiroso que tem é aquele do cartório, que diz assim, esta casa pertence a fulano. Aí você tem um certificado de posse, você tem um documento dizendo que o carro é seu, que a casa é sua, que o filho é seu, não é nada seu. Tudo que tem na terra tem um dono, esse dono é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. E quando nós criamos filhos e edificamos uma casa com a falsa sensação de posse, com a falsa sensação de riqueza e de poder, a gente destrói uma coluna importante da família, que é a humildade.
Humildade é reconhecer que a gente é pobre, miserável, que tudo é de Deus, a gente não tem nada, a gente é apenas mordomo de bens para servir a Deus e para servir os irmãos, com hospitalidade, com amor, com generosidade. Não é teu, não é da tua família, não é a tua herança, é do Senhor. E para Ele são todas as coisas, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tem marido que não chora, tem marido que é durão, tem marido que não é sensível. Maridos, quer bem-aventurança no seu casamento? Aprenda a chorar. Falar em chorar, eu só me lembro de Marcinho, mas é... Marcinha é bem-aventurada, Marcinha. Amém, amém. O maridão chora também? Nem tanto, né? Então, nós precisamos aprender a chorar. E chorar não precisa ficar fazendo... Chorar é uma atitude de reconhecer nossas limitações, nossas falhas. O choro é quebrantamento. Aquela mulher que chorou nos pés de Jesus. Não tem aquela mulher que entra na casa de Simão, e Simão sequer beijou o rosto de Jesus, a mulher beija os pés. Simão não deu uma toalha para ela enxugar os pés, a mulher enxuga com os cabelos, né? Diz que ela lavou os seus pés com lágrimas. As lágrimas são muito importantes nesse momento. É a gente reconhecer, é a gente ter a humildade, é a gente pedir perdão. A promessa é que os que choram serão consolados. Então, maridos e mulheres, a sensibilidade. Às vezes os pais perdem a sensibilidade em relação aos filhos. Quando a Bíblia diz, pais, não irriteis vossos filhos, tem pai que irrita muito o filho. Então o filho está numa reunião, e o pai exige que o filho se comporte na reunião igual que um adulto. Só que a Bíblia diz, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. E quando eu era menino, eu estava numa reunião dessa, sabe o que eu fazia? Eu dava nó no cadastro dos homens, me amarrava um no outro, assim, do lado, né? Eu era menino, fazia coisas de menino. Hoje eu estou aqui pregando, e graças a Deus não tem nenhum menino aqui para amarrar o meu sapato, né? Mas, assim, às vezes os pais tensionam demais a relação com os filhos por exigir deles que eles sejam adultos pequenos. E as crianças são privadas do direito de ser crianças. Nós precisamos aprender a olhar a vida com o olhar dos filhos, nos abaixar até onde eles estão, e olhar a vida com os olhos deles, até que um dia eles aprendam a olhar a vida com os olhos de Deus. A gente precisa comunicar com ele, na linguagem dele, do jeito dele, a gente precisa alcançar o coração dele. E só aqueles que são sensíveis, só aqueles que choram, que conseguem sentir a dor do outro, mesmo que você não tenha motivos para chorar por não estar sofrendo, mas quando você sofre pelo outro, você chora com o outro. E a Bíblia diz, chorai com os que choram. Então, uma menina, adolescente, entrando ali no início da adolescência, tem tanta coisa esquisita que aquela pobrezinha vai sofrer. Coisa que ela não sabe nem o que é, né? Então, as mãos crescem mais do que a perna, ela não sabe onde botar as mãos. O nariz cresce mais do que devia, fica cheio de espinha, ela passa rugezinho, tenta colocar um batom, todo mundo diz que está feio, né? Ela nem é mais criança, nem é adulta ainda, né? Aí tenta se ajeitar, bota uma roupa mais adulta, aí a mãe chega às vezes, a menina passou 2 horas se arrumando para sair. É quando a mãe olha e faz, isso é o povo lá da minha terra que diz isso. Aqui vocês são pessoas gentis, educadas, sensíveis, né? Mas a mãe olha e faz, que presépio, menina! Tá feia demais, vai vestir uma roupa. E a bichinha passou tanto tempo se ajeitando, né? Às vezes a falta de sensibilidade do pai, da mãe, aí aquela criança vai chorar. Aí o pai e a mãe chegam ali, não chore não, chorar é coisa de rebelde. Engula o choro, né? E sabe, a gente precisa aprender a olhar a vida com os olhos daquele que está sofrendo. Eu sofri tanto quando eu tinha 11 anos de idade. Até 10 anos de idade eu era feliz e não sabia que era feliz, a vida era perfeita e bela. Quando eu completei 11 anos de idade, meu mundo caiu. Eu estudava numa escola que só tinha até a 5ª série.
E eu, aliás, até a quarta série na época, que hoje é quinto ano, até a quarta série, eu era da quarta série, então só tinha moleque ali menor que eu. Eu era o top de linha. Na igreja que eu fazia parte, eu era da escola dominical, da classe das crianças, Cordeirinho do Senhor, que ia até 10 anos. Eu era de 10 anos. Eu frequentei aquela mesma salinha desde molecota. Eu sabia os hinos, os versículos. Eu ganhava o prêmio de melhor aluno da salinha. Aí, completo 11 anos. Vou para a sala dos adolescentes, onde eu sou o menor. E eu não sabia disso. E a primeira aulinha que teve, a professora disse, alguém quer cantar? Eu cantava toda vez nas crianças, né? Eu me levantei, fui cantar. Quando eu cantei, os adolescentes começaram a rir da minha cara, né? Eu nem sabia que eu era desafinado. Vim saber nesse dia que eu não tinha dom para cantar, né? Ali eu descobri que o meu dom era orar em silêncio. Orar em secreto, né? Todo mundo rindo da minha cara, né? E sabe, eu fui ficando estranho. Um dia, a gente jogando bola na rua, tem o time de camisa e o time sem camisa, né? Menino tem isso? Aí o menino, quando vai entrando na puberdade, o peito dele começa a crescer, fica durinho assim, né? E ele não sabe o que é aquilo. Meu pai nunca me disse. Eu quase não via meu pai. Minha mãe piorou, que nunca me disse. Eu só tinha irmã dentro de casa. E um tio velho lá que não sabia nada. Eu sofri o pão que o diabo amassou, como diz o povo da minha terra, né? 11 anos de idade, minha identidade foi completamente destruída. Eu era o melhor menino da igreja, me tornei uma praga, uma peste. Dei trabalho. A única turma que me acolhia era a turma da rua, que me colocava para beber, que me dava um incentivo, né? Quando os pais perdem a sensibilidade, eles deixam de ver as necessidades dos filhos. Os meninos têm necessidades, as meninas têm necessidades. Cada pessoa precisa que alguém olhe para ela na fase que ela está. Tem pessoas que são muito insensíveis. Tem pessoas que destroem o sonho das outras. E eu gostaria de pedir a vocês que deixassem o Espírito Santo guiar vocês a essa sensibilidade. Jesus era muito sensível. Uma multidão apertava Jesus, uma mulher tocou nele. Aí ele para, todo mundo parou. Ele fez, alguém tocou em mim. Aí os discípulos, Senhor, o senhor está meio pinel, como é que uma multidão te oprime e tu pergunta quem me tocou? Disse, não, mas uma pessoa que me tocou, que eu senti que de mim saiu virtude, né? Jesus era sensível à necessidade das pessoas. Se eu chegar para um ceguinho daquele, aí dizia assim, meu filho, você quer que eu faça o quê com você? E ele dava liberdade ao cego de escolher o que ele queria, né? Aí que o cego queria uma bengala nova, um cão-guia, o ceguinho dizia, Senhor, eu quero ver. Depois veja. E o cara via na hora, né? Jesus era muito legal. Chegou uma vez um leproso perto de Jesus e fez, se tu quiser, eu posso ser limpo. Isso não é jeito de pedir, né? Jesus disse, você é mais educado, peça direito. Peça para eu lhe curar. Se tu quiser, eu posso ser limpo. Aí Jesus fez, eu quero, seja limpo, né? Jesus era muito gentil e sensível. Jesus chega lá no poço e pede água à mulher, né? Diz, me dê uma aguinha. Aí a mulher olha para ele, em vez de dar água, ele morrendo de sede, deu uma lição teológica, né? A mulher, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Aí Jesus, com muita gentileza, muita mãe fez, e se você soubesse quem eu sou, você era que me pediria, e eu lhe daria água viva. Aí a mulher ainda continua com estupidez, né? Tu não tem balde para tirar água, está me pedindo, como pede a mim? E está oferecendo água agora. Aí Jesus diz, quem bebe dessa água aí, volta a ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, jamais voltará a ter sede de novo. Que gentileza, que bom trato. Aí a mulher, Jesus falou de uma forma tão verdadeira, que a mulher acreditou tanto naquilo, que não entendeu o sentido figurado daquilo, e disse, então me dá dessa água, para que eu beba e dê a meus filhinhos, e eu não precise mais vir aqui pegar água. Ela acreditou tanto em Jesus, Jesus era tão verossímil, Jesus passava tanta verdade, que a mulher achava que ela ia tomar um gole d'água que nunca mais ia ter sede. Aí Jesus também não disse que ela estava errada, não chamou ela de burra. Jesus disse, tá certo, eu lhe dou. Vai chamar seu marido? Aí a mulher disse, eu não tenho marido. Aí ele podia ter, deixa de ser mentirosa.
Ele disse, você disse bem que não tem marido, porque você já teve 5. E esse que você vive agora não é seu, né? Você vive é o povo da minha terra que chama, tá? Esse que você vive agora não é seu, né? Meus queridos, como Jesus era sensível, como Jesus trabalhava com sensibilidade. Até aquele jovem rico, que ele mandou o cara vender tudo que tinha para segui-lo, e o cara foi embora. O que é que a Bíblia diz quando o cara foi embora? Que Jesus muito o amou. Ele não foi, vai embora, não quero nada com o rico. Ele não foi um maltrato. Foi com muito amor. E quando Lázaro morreu? Jesus disse que ia despertá-lo. Jesus sabia que ele tinha morrido, Jesus sabia que ia ressuscitá-lo. Mas o que foi que Jesus fez quando Lázaro morreu? Jesus, versículo bom para decorar da Bíblia. Jesus chorou. Jesus era sensível. Jesus se preocupava com as pessoas. Então, meus queridos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos voltar para um casamento feliz? Casamento feliz é um casamento onde tem mansidão, um fruto do Espírito. O problema é que, às vezes, o marido é brabo. O marido, quando quer um negócio, tem que ser do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e ele fala num dialeto que ninguém entende, e ele exige que a esposa decifre, né? O quê? Submeta, né? Às vezes o cara é brabo, às vezes o cara, né? Às vezes eu já ouvi um marido, na minha frente, na minha casa, a mulher foi abrindo a boca, ele disse, não pense nisso não. E a mulher parou de pensar, aí a mulher ficou assim, ó, em pause. Digo, que casal é esse? Marido, não pense nisso não. E a mulher parou, ficou assim, ó. Nem ruim no churrasco ontem, parou tão ligeiro como aquela mulher ali. Mas, gente, pense num negócio impressionante, é a falta de mansidão que existe em alguns maridos. Marido precisa ser manso, porque Jesus era manso. Jesus diz, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Na minha terra chama dar toco. Dar toco. Dar toco é o cara ser grosseiro, sabe? Aí, às vezes a mulher diz assim, amor, tu podia comprar pão? Tão gentil às vezes. Ele fala, por que tu não vai? Está vendo que eu estou saindo? Eu já sei, eu vou comprar. Eu não estou saindo para comprar? Tem marido que não aceita uma sugestão da mulher. E quando a mulher diz uma coisa que ele já ia fazer, aí ele, em vez de dizer, olha, amor, vou fazer, ele não já ia. Aí ele faz, eu estou indo. Já estava na minha lista. Né? Eu estou indo fazer isso mesmo. Às vezes o cara não é manso, o cara é grosseiro. E às vezes essa grosseria afeta a mulher. Tensiona a mulher. O segredo do casamento é o seguinte, o marido se preocupa com tudo, a mulher não se preocupa com nada. Aí a mulher vai ser sem ruga e sem mácula. Mas para isso, o cara não pode ser manso. O cara tem que absorver para si a responsabilidade. Agora, tem mulher que não é mansa. E se tem mulher que não é mansa no dia normal, imagine num dia daqueles de TPM, né? Aqueles diazinhos que antecedem. Só que TPM, antigamente, era uns 3, 4 dias antes da menstruação. Mas depois da inflação, TPM... Tem irmã que só tem 2 dias normal. O resto é tudo TPM. É só na ovulação que ela está um pouquinho mais... tem marido que sofre, meu amigo. A mulher é braba, feito um trem. Aqui no trem aqui é outra coisa, né? Tem mulher que é braba, né? Então, mulher, seja mansa, humilde, submissa. Agora, eu pulei a parte mais importante quando eu comecei a ler Mateus 5. Eu me empolguei tanto com a bem-aventurança que eu pulei a principal coisa, mas eu preciso voltar agora. Mateus 5:1, o que é que diz? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E Jesus passou ao quê? A ensiná-los. Então, o segredo do casamento não é as bem-aventuranças ainda. É a gente se aproximar de Jesus. E quando a gente se aproxima de Jesus, ele passa a nos ensinar. Então, marido, para aprender a ser manso, tem que estar aos pés de Jesus. Mulher, para aprender a ser mansa, tem que estar aos pés de Jesus. Marido, para aprender a ser humilde, tem que estar aos pés de Jesus. A gente só aprende isso aos pés de Jesus. A gente só aprende a ser manso, humilde e submisso. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis
descanso para as vossas almas. Tem um descanso reservado por Deus para a nossa família. Satanás vai fazer de tudo para nos encher de culpa. Vai fazer de tudo para nos encher de acusações mútuas. Tem coisa pior do que aquela conversa onde o marido e a mulher estão discutindo. Hoje eu fiquei imaginando aqui, que eu sou brincalhão, né? Eu descobri que tem aqui um marido e uma mulher que são militares, né? Com treinamento militar. Eu fiquei imaginando uma briga dos dois, deve ser massa, né? Uma briga de marido e mulher com treinamento militar, né? Só que o seguinte, não precisa de treinamento militar para o marido e a esposa fazer tortura psicológica, às vezes, um com o outro. Que no meio de uma discussão, o marido, mesmo usando versículos bíblicos, mesmo usando fatos verdadeiros, às vezes ele é cruel com a esposa. E ele diz coisas que ele mesmo sabe que não deveria dizer. E a esposa reage da mesma forma, dizendo coisas só para feri-lo. Aí fica um acusando o outro, Aí cada réplica... Eu acho que aqui vocês não fazem isso, não. Isso é coisa mais lá da minha terra. Né? Coisa que eu já fiz muito. Nada que eu estou falando aqui é coisa que eu já não tenha feito muito, da parte tudo errada. Né? Estar perto de Jesus, andar com Jesus, vai melhorando a minha vida, vai melhorando o meu caráter. Mas eu, ao natural, na carne, eu só vou fazer essas besteiras. Obrigado, irmão. Você é um homem gentil, meu Deus do céu. Então, o que acontece é que a gente precisa ser manso, ser sensível, ser humilde na nossa casa, no nosso casamento. Porque ser manso e humilde na igreja é fácil. Eu estou sem uma Bíblia aqui impressa, mas crente geralmente anda com a Bíblia assim, não é? E com a cabeça baixa. E se for diácono, é que anda com a cabeça baixa assim, né? Tem uma carinha de humilde. Na igreja é muito fácil ser piedoso, né? Pastor, já tem um jeito de pastor, de cumprimentar as pessoas. Como vai? Tudo bem? É tão bom, pastor. Eu cheguei e fiquei ali, cumprimentando o povo, né? Como vai? Tudo bem? É uma gentileza que dá na gente quando a gente está assim em público. E quando estou só eu e minha mulher e minhas filhas em casa, a gentileza vai para onde? Né? Eu tenho um amigo, filho de pastor, que ele disse que um dia chegou para o pai dele e disse assim: pai, vamos trazer a cama da gente aqui para a igreja? Ele disse: por quê, meu filho? Ele disse: porque aqui o senhor é tão bonzinho. Lá em casa o senhor é outra pessoa, pai. E o pai dele teve que admitir que aquilo que ele estava dizendo era verdade. Né? Ainda que o menino era meu brincalhão, mas aquele fato era verdadeiro. É muito fácil ser sábio, é muito fácil ser manso, assim, numa reunião, no encontro de casais, numa social, num churrasco com todo mundo. Mas quando está você e sua esposa só no carro, sem ninguém ver, quando está só vocês dois ali, ou os pais com os filhos, às vezes a gente é rude, às vezes a gente é grosseiro. E o que importa para Deus não é o que a gente faz em público, não. O que importa para Deus é aquilo que a gente faz em secreto. Uma coisa que acontece é que tem algumas bem-aventuranças curiosas. Por exemplo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui tem promessas para a gente. Tem casais que estão com causas na justiça. Quando diz que está com fome e sede de justiça, eu estou com fome porque está me faltando pão, eu estou com sede porque está me faltando água. Quando alguém está com fome e sede de justiça, que está lhe faltando justiça. A justiça lhe foi negada, aquela causa que deveria sair a seu favor, saiu contra. Alguém está te perseguindo. O contexto todo está dizendo aqui que nós temos um Deus que cuida de nós. Então, uma família vai passar por aflições, por conflitos, por problemas, por dificuldades. Não se desespere, tem um Deus que cuida de você. Nós seremos fartos. O nosso Deus cuidará de nós. O texto continua dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia, eu lembro que quando eu
teve um tempo que eu brigava muito com minha mulher. Quem me socorria era um pastor amigo meu lá de Salvador, chamado Benito, que me ajudava ali naqueles conflitos. Aí o Benito dizia assim para a gente: sejam misericordiosos, como vocês são alvo de misericórdia. Então, Deus foi tão misericordioso comigo. Todas as minhas culpas Ele levou para Ele. E me perdoou. Meu nome estava escrito na lista que tinha lá na porta do inferno. E Ele tirou meu nome de lá e colocou meu nome no livro da vida do Cordeiro. Para isso, Ele foi para lá no meu lugar. Ele foi agrilhoado pelos grilhões da morte. Para que Jesus ressuscitasse, o que precisou acontecer? Ao qual Deus ressuscitou. O que Deus precisou fazer para ressuscitar Jesus? Rompendo os grilhões da morte. Jesus foi agrilhoado na morte para me dar vida. Como eu sou alvo de misericórdia. E as misericórdias do Senhor se renovam de quanto em quanto tempo? A cada década. A cada aniversário de casamento se renova a sua misericórdia. De quanto em quanto tempo se renova a sua misericórdia com o outro? Misericórdia é olhar para o outro e oferecer ao outro o perdão que você precisa. O perdão que você conta para existir, para estar vivo. O perdão que Deus te deu. Então, pais, sejam misericordiosos com os filhos de vocês. Tem pais que vão esticando a corda de saque do filho. Esses dias acompanhei um casal com uma filha adolescente que foi ficando jovem e os pais negaram a essa filha um pedido dela por 6 anos seguidos. E a menina na igreja ali e tal, e um pedido dela, um desejo dela, lícito, mas negado. Um dia eu conversando com esse pai, eu disse assim: pai, o senhor vai puxar a corda desse não. Está puxando a corda, vai o quê? Vai atingindo os limites de sua capacidade, de sua elasticidade, né? Vai ficando tenso. Um dia, se continuar puxando, vai acontecer o quê? Até quando o senhor vai continuar puxando isso? O pedido não era um pedido assim impossível de ser cedido. Os pais tinham condição de dizer aquele sim para a filha. A pergunta que eu tenho: essa filha tem condição até quantos anos mais de ouvir esse não? Então, a gente tem que pensar nisso. Até quando o nosso filho suporta aquele jugo que a gente está colocando sobre ele? Até quando é necessário aquele jugo? Até quando aquele impedimento é importante para a formação dele? Em que dia aquilo deixou de ser importante biblicamente e passou a ser a minha decisão, a minha palavra de rei? Eu já decidi e acabou-se. Vocês já viram que tem pai que diz assim para o filho está pedindo uma coisa, o pai diz não. Aí o filho pede de novo, o pai diz não. Aí o filho pede pela 3ª vez. Aí o pai, além de um grito, diz assim: não peça mais, se você pedir de novo, está me desobedecendo. O modelo de pai é quem? É Deus, não é? Aí Deus, como pai, ensinou a gente a orar. E tem, na palavra do Senhor, uma instrução assim. Deus se comparando com a seguinte situação. Uma mulher foi na casa de um juiz iníquo, de noite, importuná-lo para que ele julgasse sua causa. Aí ele diz assim, esse juiz, mesmo sendo iníquo, pode ser que ele julgue a causa dessa mulher, não por bondade, não por ser justo, mas porque está sendo importunado. Aí ele conclui dizendo: assim vocês insistam na oração. Batei, pedi. Lembra que ele diz? Buscai, porque quem pede, recebe. Quem bate, abre-se-lhe-á. Quem busca, acha. Ele manda a gente insistir. E o início é assim: Jesus ensinou uma parábola sobre o dever de orar. Então, sem nunca desistir. Orar com persistência. Se Deus nunca me proibiu de pedir a Ele as coisas,
Eu posso pedir todo dia, mesmo que ele continue dizendo não, até o dia que ele ache sim. Por que que eu, como pai, vou proibir meu filho de pedir? Ou o marido proibir a esposa de pedir. A esposa faz, amor, estou precisando de uma sandália nova. Tem uma promoção da Arezzo ali, ó. É 3 por R$ 500. Tem cada bolsa linda. Aí ele faz, não, amor, esse mês acabou já o recurso. Aí no outro mês a mulher de novo, amor, a promoção não é mais aquela, mas ainda está muito boa. Agora é 3 por 550, mas ainda está muito bom, só aumentou R$ 50. Eu, não, amor, eu estou sem dinheiro, né? Ele pode passar o resto da vida sendo solicitado. Sua esposa pode passar o resto da vida pedindo a ele uma sandália. E ele pode não comprar nunca. Mas o não tem que ser gentil. O olhar tem que ser misericordioso. Ele não pode nunca chegar para a mulher e dizer, você é uma consumista, rebelde, independente, eu não já disse que eu não dava. Eu não sei se vocês percebem, eu não sei se existe essa realidade aqui. Mas existe uma diferença entre dizer um não e ser cruel. Eu posso dizer um não gentil. Então tem uma filha que me pede muito, a minha filha menorzinha. E eu olho para ela, não, amorzinho. Ela me pede 1000 vezes no dia, mas eu estou, não, princesa. Não. Cada dia que eu penso nessa situação, eu penso que eu estou tendo a oportunidade de imitar Deus. Efésios 5:1 diz que a gente deve ser imitador de Deus. Então, eu, mesmo sabendo que o melhor para ela é o não, ou mesmo eu não tendo condições de dizer o sim, eu posso imitar a Deus na forma, e na paciência, e na misericórdia. E eu posso ser manso, humilde, sensível, misericordioso, mesmo dizendo não. Eu não estou instruindo que a gente tem que dizer sim para tudo. Mas até o não pode ser dito com misericórdia. E isso gera confiança na esposa, no filho, de que no dia que eu puder dizer sim, o sim vai chegar. Entende a diferença? Existe uma graça em Jesus disponível para que nossas famílias sejam bem-aventuradas. Existem elementos aqui na presença de Jesus. Os discípulos se aproximaram dele e ele passou a ensiná-los. Só que a palavra de Jesus ela é muito diferenciada. Porque quando Jesus chegava para um aleijado e dizia, levanta, toma tua cama e anda, é muito diferente da minha palavra. Se eu chegar para um aleijado e dizer, meu filho, faz daí, ele vai dizer, não posso não, sou aleijado, né? Mas quando Jesus dizia, levanta, toma tua cama e anda, o verbo da vida, que criou todas as coisas, aquele em quem tudo subsiste, tinha o poder de, com aquela palavra, criar nervos, criar músculo, criar células, criar comando, criar força, criar coragem. E de um pulo aquele aleijado levantava, e ele que antes foi carregado por 4 homens para chegar ali, na casa de Jesus em Cafarnaum, ele agora toma sua cama e sai andando. Quando Jesus diz, seja manso, ele é o poder para você manso. Quando Jesus diz, seja humilde, ele é o poder para você ser humilde. Quando Jesus diz, seja misericordioso, ele é o poder para que você seja misericordioso. E ele permite que passemos por situações de conflito, por situações de falta. Porque quem é manso num ambiente de hostilidade está sendo exposto. Quem é pacificador está no meio de um conflito, até que ele seja necessário enquanto pacificador. Só se é pacificador no meio de um conflito. E Jesus permite que passemos por dificuldades, por tensões, para que a gente exercite a nossa semelhança com Ele. E aí seremos bem-aventurados. E aí a nossa alegria será completa. Eu passo pela dificuldade, pela tensão, pelo conflito. Porque para um pai é conflituoso uma criança pedir uma coisa que eu não posso dar. Um dia eu estava pregando na praça, encontrei um homem que tinha filhos gêmeos. Um tinha diabetes e outro não. Os dois com 3 anos de idade. E um filhinho chegava e dizia, papai, me dá um doce. E o pai amava esse filho, e esse não era o diabético. E a melhor resposta do pai para esse filho era, tome, meu filho, o doce. E o irmão gêmeo
com a mesma carinha, com a mesma vozinha. Chegava, papai, me dá um doce. E o pai tinha que olhar para o filho e dizer, não dou, meu filho. Qual era o amor para o primeiro? Era o sim. Qual era o amor para o segundo? Era o não. Mas imaginem para o coração desse pai, ter que dizer sim para um e dizer não para o outro, né? Que situação aquele cara me contou. Eu fiquei assim, pensando tanto em Deus, em como Deus consegue dar exatamente a resposta certa, na hora certa, do jeito certo. E a gente precisa confiar em Deus, e confiar no sim de Deus, e confiar no não de Deus. Mas como pai e como marido, você é o representante de Deus na sua casa. Como mãe, como autoridade sobre os seus filhos, você é representante de Deus na sua casa. Nós precisamos levar nossos filhos a amar a Deus com o modelo de autoridade que a gente exerce sobre eles. Eu estou viajando muito, gente. Eu nunca preguei sobre isso na minha vida. A maioria das coisas que eu nunca pensei. Eu pensei nisso hoje de manhã e estou conversando com vocês aqui. Talvez eu esteja pregando mais para mim mesmo do que para vocês. A maioria das coisas que eu estou dizendo aqui não são coisas estranhas à minha realidade. Aí Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração. Gente, vamos manter o coração limpo. Não pode ter nada escondido. Marido, quando você ligar seu computador, acessar sua internet, não mantenha nada escondido, não. Não navegue em sigilo, em oculto. Se tua mulher e teus filhos não podem ver o que tu está vendo, não veja, não. Não suje seu coração com pornografia, não. Não suje seu coração com olhares impuros. Jó 31 diz assim, eu fiz um pacto com meus olhos, como os poria numa virgem? Esposas, limpe seu coração. Antigamente a gente só falava de concupiscência dos olhos dos homens. Os homens é que, a gente dizia uma expressão que eles devoravam as mulheres com seu olhar. Mas hoje, no mundo que a gente vive, é tal qual. Existe um tipo de sensualidade exibida pelos homens e um tipo de mídia que faz essa provocação e as mulheres treinaram seus olhares para a concupiscência. Mulheres, limpem seu coração. Homens, limpem seus corações. Mas limpar o coração da impureza não é só da impureza sexual. Limpem seus corações da inveja. Não olhe para as coisas do outro com inveja. Dê sempre graças a Deus por aquilo que o outro tem. Tem mulheres que quando o marido da outra mulher reforma a casa, troca de carro, a mulher chega para o marido e faz, tu tá ruim, viu? Fulano já trocou de carro 2 vezes, tu ainda está com o mesmo carro velho. Né? A casa da gente faz tempo que não foi pintado, ó. Fulano pintou, ciclano pintou, todo mundo ali. Limpe seu coração da inveja. Eu, recém-casado, fui fazer uma reformazinha na minha casa, na minha primeira casinha. Eu tinha um terreno assim do lado da minha casa, do tamanho da casa era o terreno. Uma casinha muito pequena. E eu fui fazer o que a gente chama ali um telhado. Um telhadozinho ali, daquele lado, para servir de garagem, para fazer reuniões de grupo caseiro. Aí, quando eu comprei tijolos e telhas, o pedreiro que estava fazendo esse serviço na minha casa era um discípulo. E o ajudante dele era outro discípulo. E o cara que veio deixar a telha e o tijolo, que veio descarregar o caminhão, enquanto descarregava, ouviu o evangelho. E o cara disse para ele assim, você quer ouvir mais? Ele disse, quero. Onde é a igreja de vocês? Ele disse, olha, a gente se reúne na rua, hoje à noite a gente vai estar na praça. Só que os dois foram para a praça, a igreja estava na praça, e o garoto lá, o nome dele era Ricardo, foi para a praça, mas não viu, não encontrou. Ele foi com a esposa. Uma semana depois, acabou tijolo e telha, eu comprei de novo, o cara veio. Aí o cara chegou e disse, vocês nem foram para a praça naquele dia. Se fomos, a gente não se viu, o cara com sede de Deus. Aí marcou outra coisa, aí o cara foi. Aí eu assumi. Quando a gente foi acompanhar a história, a mulher estava grávida e endemoniada.
E quando ela ficava endemoniada, batia no marido. E o marido não podia bater nela, era a mulher grávida, ele sabia que era o demônio. Ficava correndo. Um homem forte, e correndo, e a mulher endemoniada, ele não sabia o que fazer. Que tristeza. Eles moravam numa ladeira, assim. A casa era num terreno enladeirado. Uma casa tão pobre que o banheiro da casa era fora da casa. Um lugar assim, ó. E nós expulsamos os demônios, batizamos aquele casal, e ela estava com descolamento de placenta pela distância que ela tinha que percorrer, até para andar em casa naquela ladeira. Então a gente conseguiu uma casa de um irmão que estava desocupada, e ela foi morar num lugar mais central. Minha esposa assumiu o cuidado com ela, foi arranjar médico para ela, acompanhamento. Os irmãos ajudaram, foi um negócio lindo. Só que eu vendi essa casa um tempo depois e comprei outra. A que eu vendi, eu entreguei para honrar minha palavra. E a que eu comprei, o dono não honrou a palavra dele. Então eu fiquei uns 2 meses sem ter onde morar. E aí fui morar na mesma casa que esse irmão estava morando. Então eu morei 1 mês com ele, o bebê recém-nascido. Algumas coisas foram interessantes para mim, porque toda vez que ele ia almoçar na minha casa, ele era um discípulo que eu estava acompanhando, que eu estava servindo, cooperando, aí ele ia para a minha casa, toda semana. E eu percebia que ele, o tempo todo que eu estava ali almoçando, comendo com garfo e faca, ele ficava olhando para mim e ficava me imitando, né? Quando eu fui morar na casa dele, que eu descobri o que era, que ele comia numa bacia, assim, ó, de colher. Eu pegava uma colher e rapidinho ele devorava uma bacia, assim, certo? Só que ele dizia que ele me achava muito chique. E o sonho dele era ser igual a mim. Aí ele ficava olhando para mim e imitando como eu fazia. Certo? Só que quando eu saía, aí ele pegava uma colher e comia o resto, né? Porque ele saía lá de casa, às vezes, passando fome para aprender a ser chique, como eu, né? E ser chique para ele era comer de garfo e faca, né? Aí, enfim, eu recebi minha casa nova. Gente, minha casa nova estava tão bonitinha, pintadinha. E esse cara chegou na minha casa, ele morava naquela ladeira e agora estava de favor numa casinha simples. Era aquele cara que descarregava o caminhão. Então ele foi comigo na minha casa nova, a primeira vez. E as lágrimas escorreram do rosto dele. E ele dizia, foi do jeito que eu pedi a Jesus para te dar uma casa. Que casa linda, parece casa de novela. Que alegria. Eu vendi meu carro para comprar essa casa, né? E os irmãos se reuniram e me deram um carrinho. Quando aquele carrinho chegou lá em casa, aí ele chorou de novo. Ele fez, como eu orei para Deus lhe devolver o seu carrinho. Que carrinho lindo, do jeitinho que eu pedi. E toda vez que ele ia lá em casa, ele ficava encantado, assim, olhando, vibrando, agradecendo a Deus. Oh, Jesus, muito obrigado. Se eu pudesse, eu tinha dado um carro a meu pastor. E eu não podia, mas tu deu. Aquele cara não tinha nada, velho. Mas ele olhava para aquela minha casa, para aquele meu carro, sem uma gota de inveja. Pelo contrário, com uma gratidão profunda. E orando para que Deus... Ele não orava para si, e orava para mim. 1 ano depois ele faleceu. A esposa e o filhinho ainda vivem por lá. Mas que história que sempre marcou meu coração foi a história desse Ricardo, sabe? Um homem de coração limpo. Que alegria era a casa dele. Casa pobrezinha, ele pegava aquele filhinho dele, jogava para cima, gritava. Eu acordava de manhã com ele gritando, jogando o filhinho, abraçando. Ria o tempo todo, né? Pais, mães, mantenham o coração de vocês limpo. Até porque o coração dos seus filhos só ficará limpo se o de vocês estiverem limpos. A gente forma com o nosso exemplo. Não adianta o que você diz para os seus filhos. Limpe seu coração. Limpe seu coração. E a gente limpa o coração com o sangue de Jesus, que purifica todo pecado. Mas o sangue de Jesus, ele funciona sob a obediência. E a obediência, quando a gente peca, é claro, diz assim, se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz, confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia.
Precisamos de misericórdia em nossa casa. Precisamos de coração limpo em nossa casa. Precisamos de coração puro em nossa casa. Precisamos estar na luz. Por mais vergonha que você esteja de contar à sua esposa, uma coisa que você fez, conte. Por mais vergonha, esposa, que você tenha de contar, aquele negócio que você comprou escondido, seu marido não saber, você desobedeceu, conte. Não tem pecado pequeno, não. Tem coisas pequenininhas que maculam a consciência. Conte, confesse. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos trazer para a nossa casa um coração limpo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Está bem explorado esse tema. Paz na nossa casa. Paz na nossa casa. É ausência de confusão, ausência de briga. É quando eu renuncio o meu direito. O marido que renuncia seu direito, esposa que renuncia seu direito. E uma família onde um vive para servir o outro. Pais servindo aos filhos, os irmãos servindo uns aos outros. Um ambiente onde Jesus reina, um ambiente de alegria completa. Um ambiente simples, sem ansiedade. Jesus está dizendo, não fique ansioso pelo dia de amanhã, pelo que há vez de comer ou vestir. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que vos pedirem. Nós podemos clamar a Deus e Ele vai suprir nossas necessidades. A gente tem que transformar a nossa lista de sonhos em listas de oração, a nossa lista de queixas em lista de oração. A gente precisa se desarmar. Os maridos têm 1000 argumentos contra a esposa. A esposa tem uma lista de falhas. Se eu sentasse com cada casal aqui e fosse perguntar os defeitos um do outro, vocês têm na ponta da língua. Se desarme. Vamos nos desarmar e vamos nos servir um ao outro e vamos nos perdoar e vamos confessar as nossas falhas, as nossas faltas. Eu penso que não precisa ir muito mais. Vocês podem continuar o sermão da montanha todo e para cada elemento que tiver ali, tem uma coisa para você fazer em casa. Vós sois o sal da terra. Imagine um marido cheio de sal. O sal tempera, dá gosto, mas não aparece. É uma quantidade pequena e suficiente, né? E na ausência dele faz uma falta. Quem é hipertenso sabe da saudade que dá comer uma comidinha de sal, né? Agora, demais enjoa, demais é ruim. O exercício do papel do marido com sal, a esposa com sal, pais com sal. Jesus disse uma vez assim, tende sal em vós. Então, valendo, vocês são a luz do mundo. Marido que brilha, esposa que brilha, filhos que brilham. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Uma casa de boas obras, uma família de boas obras, um marido de boas obras. Você vai lendo os evangelhos e vai ter, aí lá no fim do Sermão da Montanha, quem ouve essas minhas palavras e pratica, está construindo uma casa sobre a rocha. E quem ouve e diz, isso é um pastor sem futuro da Bíblia, tem nada a ver, ele fez uma interpretação da Bíblia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Onde é que Mateus 5 está falando de família? Isso tem nada a ver não, véio. A vida é assim mesmo, a gente vai levando, Deus já salvou a gente tudinho, um dia a gente vai chegar lá. Quem ouve e não pratica, está construindo uma casa sobre a areia. Com certeza, o vento virá, as chuvas cairão, o rio subirá. Dará de ímpeto contra a casa. Como tua casa será encontrada quando o rio chegar, quando a chuva chegar, quando o vento vier, quando a tribulação chegar, quando o inimigo se levantar com fúria sobre a terra? Como você está? Jeremias, o Senhor diz assim, se te fatigas correndo com os que vão a pé, como competirás com os que vão a cavalo? Se em terras de paz tu desmaias, como subsistirás nas florestas do Jordão? Alguns de vocês estão em tempo até de paz, com recurso, com comida todo dia,
com bens e estão em conflitos. Como vocês sobreviverão numa perseguição, numa angústia? Nós precisamos estar com o nosso coração firmado em Deus, porque só quando o nosso coração está firmado em Jesus é que nós podemos dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Fome, nudez, perigo, espada, nada nos separará desse amor. Mas esse amor tem que estar presente em nós, em Cristo, na simplicidade e pureza devidas a Cristo. Feche seu olho um pouquinho, por favor. O Espírito Santo está aqui com a gente. E a palavra do Senhor não tem o objetivo de nos acusar, de nos ferir, de nos maltratar, de nos expor, mas tem o objetivo de nos curar. O que o Senhor quer de verdade é fazer bem-aventurados os seus casamentos. Famílias transformadas e transformando o mundo. Casas cheias de alegria, de paz, de bondade, de mansidão, cheias do Espírito Santo. Talvez a maioria de vocês já esteja vivendo plenamente essas coisas, mas alguns de vocês estão vivendo conflitos importantes. Alguns estão com um nível de desgaste alto, com uma paciência diminuída, com esperança destruída. E eu queria clamar a Deus por sua vida. Então, aquele casal que quer um renovo, a palavra que o Senhor me deu depois de falar sobre Mateus 5, 6, 7, foi a palavra do casamento de Caná da Galileia, que faltou o vinho, e Jesus transformou a água em vinho. E o Senhor me deu uma convicção no meu coração, que Jesus vai transformar a água em vinho. Que aquilo que está faltando no seu casamento, no seu coração, no seu exercício do seu papel, no seu cuidado com os filhos, Jesus tem para dar. Jesus presente no casamento é a garantia da vitória. Então, se alguém se encontra nessa situação, queria que o casal viesse aqui ajoelhar, eu queria orar por vocês, interceder a Deus. Eu sei também que eu preciso muito que o Senhor faça isso na minha vida e no meu casamento. Quem se encontra numa situação que precisa dessa ação de Jesus, por favor, venha. Se ajoelhe aqui, que eu gostaria de orar por você.